Boa noite, Lauro. Boa noite, Cíntia. Partindo para a segunda etapa aqui dessa live maravilhosa. Boa noite, Iago. Trabalhista nota 10, Ziu. E a solicitação da Andressa. Jeff, boa noite. Voltamos. Opa, voltamos. E aí? Boa noite novamente. Podemos Onde... continuar, né? Sim, pode ficar à vontade. Certo. Aí veio o resultado, veio a posse, né? Assim, logo de imediato, e em 2 semanas eu estava morando aqui. Nesse meio do caminho, vale ressaltar aí, entrou o Ricardo. Ricardo é meu esposo. O que é que aconteceu? Eu conheci Ricardo em 2012. Nós tivemos uma amizade muito bacana, mas a gente só começou a namorar quando eu passei no concurso aqui. Na minha última semana de São Paulo, a gente começou a namorar e eu vim embora para cá e ele mora em São Paulo. Então, o nosso casamento, namoro, noivado, casamento, é tudo à distância. Ele está lá em São Paulo e eu estou aqui em Goiás. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, como eu falei antes, eu acho muito importante quando a gente consegue fixar raízes naquele lugar que a gente escolheu fazer o concurso e, de repente, foi aprovada, né? Eu acho que esse reconhecimento, esse senso de contribuição que a gente tem com o local que recebeu a gente tão bem. E aqui em Goiás, fui muito bem acolhida. Muito bem acolhida. Eu não tenho como não deixar registrado isso aqui na live. Na nossa... É tudo muito bonitinho aqui. A gente recebeu o cartão de boas-vindas da Escola Judicial para fazer o curso. Eu tenho aqui várias coisas guardadas. Bem-vindo ao TRT 18, é um dicionário goianês, para eu poder entender, né? Porque vocês falam de um jeito muito diferente de mim, mas com esse dicionário ajuda bastante, inclusive nas audiências. E, né, foi a primeira vez que me falaram assim, ai, doutor, deixa de muxiba. Um advogado falou para o outro, que danado é muxiba, né? Que danado é... A gente vai aprendendo, mas tudo bem, a gente vai aprendendo. E aí aqui, a gente fez aquela primeira etapa do concurso da Escola Judicial, depois a gente foi para a Enamate, Fantástico, que é essencial. Né? Enamate, você não acha que a Enamate deveria existir? Pelo menos assim, uma semana a cada 5 anos, reunir os juízes lá em Brasília. Eu acho que todo ano, merecia todo ano. Pois é, deveria ser assim, né? Então, a gente fez lá na Mata e voltou aqui, terminou aqui a escola judicial daqui, para então entrar na jurisdição. E eles também foram muito cuidadosos com isso. Na primeira semana de atividade jurisdicional, eles pediram para que o tutor acompanhasse a gente. E eu comecei aqui em Goiânia. Eu vou aproveitar, isso é uma das perguntas da live, né? Como é que foi a sua primeira audiência, né? Que geralmente a gente fica um pouco nervoso, eu não sei se você passou por isso ou com certeza. Tranquila. Não, com certeza. Eu vou aproveitar para dar outra dica para os colegas que estão aqui fazendo concurso. Se tiverem a oportunidade de fazer o que, por exemplo, Cassandra fez, que ela tirava um dia da semana para ir assistir a audiência em uma vara, né? Eu não fiz isso, Wagson. Eu não fiz isso. Eu fui assistir algumas audiências, como era oficial de justiça, eu trabalhava externo. Eu fui assistir algumas audiências quando eu já estava na prova oral, para ver aquele traquejo da prática ali. Então, eu assisti audiências do professor Homério, eu assisti algumas audiências lá em São Paulo. E, vocês dois são irmãs porretas aí, porque ela teve essa estratégia de assistir audiência, né? Porque assim, poucas pessoas eu já ouvi falar dessa estratégia. E eu não fiz isso. E é boa. Assim, principalmente quando a gente não tem traquejo em audiência, facilita até para a prova oral e uma dinâmica, quem sabe, de prova discursiva. E a outra, você decorar a geral consolidado, coisa assim, técnica para demonstrar um conhecimento assim, diferenciado, né? Bem legal mesmo. Pois é, a minha irmã tinha feito isso e eu não fiz. Eu deixei para fazer só na prova oral. Cada um com seu cada um, né? Mas tudo bem. Então, eu não tinha o traquejo da sala de audiência. E aí, como fazer a primeira semana de audiência? Eu fiquei com um tutor muito bacana, que ele ficou a primeira semana no gabinete e qualquer dúvida que eu tivesse, eu podia falar com ele diretamente lá ou pelo Spark. A gente sabe que quando a gente entra... Os secretários de audiência têm mais experiência com a audiência do que a gente, então são geralmente solícitos, né? Eu acho que algo que é muito importante a gente já começar sabendo
é esse senso de equipe. É um trabalho em equipe que a gente faz, o juiz não faz nada sozinho, né? Perfeito, Tudo que a gente faz depende de uma equipe. Então, se a gente consegue manter um ambiente harmonioso, a tendência é que a equipe trabalhe em equilíbrio, né? E que cada um contribua para o trabalho do outro. O que, inclusive, é bastante interessante a gente imaginar que nós somos, além de juízes, gestores, né? Sim, a gente estudou na faculdade de Direito para ser juiz, mas para ser gestor, não. Como eu fiz administração, eu tenho um certo senso para gestão também. A Selmara entrou. Nossa aí. colega Selmara está aqui, um abraço. Querida. Tudo de bom para você, viu? Pois é. Mas para ser gestora, não. Só que quando a gente entra, é bom a gente saber disso, porque tudo que a equipe faz bem feita, e para você ser gestor, um gestor que consiga ter uma equipe junto com você, não é imposição, é engajamento, né? Exatamente. Da mesma forma que é a conciliação. A conciliação não é imposição, jamais. É engajamento, né? Por isso que a gente criou o perfil. Então, a minha primeira semana de audiência foi meio tensa. Eu vou te dizer uma coisa, não foi só a primeira semana de audiência, não. De audiência foi assim, rápido eu peguei o traquejo e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas o concurso em si, a responsabilidade que a gente tem, que depois que eu assumi mesmo, que eu parei para pensar e eu falei, meu Deus, é muito mais do que eu imaginava de responsabilidade. Sim, exatamente. Os primeiros 3 meses de magistratura, minha cabeça ficava assim, ó. Eu não conseguia fazer quase nada. Foi um tormento. Eu pensava em voltar a ser oficial de justiça. Nossa. Foi bem difícil. Mas, graças à equipe de trabalho, algumas pessoas da equipe me auxiliaram. Meus amigos do concurso, Cassandra me auxiliou muito. Algumas amigas, Brígida, que ainda estava fazendo concurso, mas me auxiliou bastante também. Eu me lembro que no final do ano, quando a gente entrou, a gente ficou 3 meses sem prazo para sentenciar mesmo. Não começava a contar os prazos. E eu aproveitei o final... No final do ano de 2012, eu falei para vocês que eu tinha passado em casa sozinha, estudando e descansando. Não consegui viajar. No final de 2013, eu passei com o Ricardo. A gente já namorava. Mas eu só trabalhava. Eu acabei de fazer, tipo assim, o Natal a gente foi passar na casa da família dele e eu fiz sentença tipo até 6 horas da noite para ir passar a noite de Natal. No Ano Novo, da mesma forma. Aí a gente estava lá em São Paulo. E era um momento, assim, para deixar contextualizado, antes da reforma trabalhista, que o contingente de ações eram bem superiores, né? E você chegou também num período que o tribunal estava, eu acho que, uns 10 anos sem fazer concurso. Sim, então, o último tinha sido em 2006. A gente era super aguardada, assim, era uma coisa de louco. E aconteceu isso, né? E no dia do Ano Novo, para você ter ideia, dia 31 de dezembro, eu estava com o Ricardo lá em São Paulo e a gente foi bora ver algum restaurante para a gente passar o Réveillon. Era tudo muito caro, né? Restaurante, dia 31 de dezembro em São Paulo era super caro. Era tão caro que eu vi mais vantagem da gente comprar de última hora passagem aérea para ir passar o final do ano na casa da mãe dele. Tipo assim, chegar no dia 31 de dezembro às 11h30 da noite na casa da mãe dele e ir embora no outro dia no voo das 11 horas da manhã. Saía mais barato e causou uma felicidade para ele tão grande estar lá com a mãe, né, que a gente fez isso. Por quê? Porque até 6 horas da noite eu também estava fazendo sentença. Publiquei sentença, se você for olhar, 31 de dezembro, 18 horas. E a coisa que o pessoal não vê, né? Às vezes uma publicação... Não é glamour, pessoal, não é glamour. Vou até contar, Washington, rápido, ou Washington não, Waxon, me diz aí, quando tiver faltando tempo para a gente falar do perfil, você é muito mais conciliador, que esse vale a pena contar. Esse vale a pena contar. Eu vou deixar pelo menos meia hora pra gente conversar. Tá, certo. Você é muito mais conciliador. Isso vale a pena contar, porque eu não me lembro se aconteceu na segunda fase, você fez a segunda fase? Fez, né? Fiz sim. Fiz. Se foi na segunda fase, você vai lembrar, ou então foi na sentença. Mas a gente fez uma prova em um local que estava com problema do ar-condicionado. Foi na segunda fase? Foi na... Eu acho que foi... Porque o membro da banca... Foi no NIP, né? Foi no NIP, né? Eu acho que foi. Eu lembro que estava dando problema no ar-condicionado, todo mundo estava passando mal, sentindo calor. Aí o membro da banca entrou em cada sala. Eu sei que na minha sala ela entrou e falou: vocês estão pensando que magistratura é glamour? Vocês estão pensando que vocês... Você lembra disso?
eu sei quem que é o membro da banca. Eu sei. Olha, Jô Godoy entrou, é a minha amiga que eu falei. Será legal. que é ela? Eu acho que é. Eu não estou reconhecendo pela foto. Mas J. Godoy, não sei se é. Mas aí, eu me lembro disso claramente, que ela falou, vocês estão pensando que magistratura é glamour? Não é, vocês vão passar esses perrengues na função. E é verdade, a gente passa, né? E reverberou isso no Correio Web. Sim. Então, aí aconteceu isso, né? E aí, como eu falei, os meus primeiros 3 meses de magistratura foram bem complicadinhos, assim, mas eu tive apoio da equipe, apoio de amigos, apoio da minha irmã, e consegui superar. E também, um detalhe, eu passei no concurso em 2º lugar, geral, né? No resultado geral, eu fiquei em 2º lugar. Então, eu tinha a oportunidade de escolher uma excelente vara. Mas eu não era daqui, eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém. Me disseram que era bom ser volante. Eu escolhi ser volante. Caí no Arapuca, né? Eu só não caí sozinha, porque Glenda, que era daqui, também escolheu ser volante na oportunidade. Mas eu escolhi ser volante e eu falei, não, eu vou começar em Goiânia. E não gostei. Daquela oportunidade, achei bem assim, para início de carreira, eu achei bem complicado. Aí, no final do ano, eu avisei para a sessão de magistrados que eu ia querer ir para o interior. Como eu era volante, eu ia querer ir para o interior. Então, eu comecei em janeiro em Anápolis. Já foi bem melhor. E aí eu descobri uma outra questão também, que desde quando a gente entrou aqui no tribunal, aí diziam, tem uma coisa que vocês precisam aprender aqui. Antiguidade é posto. Não sei se você já ouviu isso aqui. Antiguidade é posto, né? Tá bom. Aí então surgiu uma primeira oportunidade de requerer essa questão da antiguidade como volante. Que era ir para uma determinada vara, que eu achava que ia ser melhor do que a que eu estava, e como a antiguidade era posto, eu poderia ir para ela. Aí fui, conversei na administração, eles reconheceram, não, de fato, se você quer ir para lá, você vai. Aí eu fui para a vara de Caldas Novas, como volante ainda. Passei o mês de fevereiro lá como volante, e aí surgiu a necessidade de me fixar. Porque como a antiguidade é posto, teve um juiz substituto que quis virar volante. E na época, aqui no tribunal, só tinham 5 volantes. Eu era a quinta. Como eu era a quinta, eu acho que Glenda já tinha deixado de ser volante. Sei lá, eu era a quinta. Como eu era a quinta, me ligaram para dizer, você vai ter que se fixar. Ou você escolhe, ou sobra, tipo Mineiros, as mais distantes. Aí tinha Caldas para se fixar. Eu falei, não, vou tentar em Caldas, né? E na época, ainda tinha aquela questão que o juiz podia escolher entre os 3 mais antigos, alguma coisa assim. E eu fiquei, então, em Caldas. Dr. César Silveira foi ser o juiz titular de lá. E aí, ele levava em consideração a antiguidade pura e simplesmente também. E a gente já estava trabalhando lá como volante e eu fiquei como fixa de Caldas por 1 ano e 8 meses. Juiz volante, o que é juiz volante? É o seguinte, nós como juízes substitutos podemos ser fixos, auxiliares fixos em uma vara ou volante. Volante é aquele que fica à disposição da administração do tribunal para ir cobrindo as vagas que se tornam necessárias, em razão de alguma licença, de férias, férias raramente mandam alguém, mas geralmente é licença, né? Afastamentos, né? Então eu comecei como volante e hoje eu sou fixa. Eu sou fixa há 5 anos, praticamente, na vara de trabalho de Goiás agora, né? Sim, e trabalho novamente com o Dr. César. Isso, e trabalho novamente com o Dr. César. E já lá em Caldas Novas, foi a época do meu vitaliciamento. Então, em Caldas Novas também eu trabalhei com uma equipe maravilhosa, o Dr. César também, muito acolhedor. A diretora de lá, Ronaí, já está até aposentada agora, era uma querida, tinha as estagiárias, inclusive Mariane, foi uma das estagiárias, e ela falou tanto aí, porque Dr. César tem uma atuação que eu acho exemplar, que no dia que eu for titular eu também vou fazer isso, que é o estagiário da vara atua junto com o juiz na sala de audiência. Aqui eu também, acho que é um aprendizado incrível, né? É assim também. Todos adoram. Eu não tive ainda um estagiário que tenha dito que não gosta dessa atividade. Todos adoram. É ali que eles têm a oportunidade de vivenciar a sala de audiência, de ver a atuação do juiz, dos advogados, como é que as partes se manifestam em audiência, né? Eu acho que é bem rico. Queria eu ter a oportunidade de ter feito isso na minha época
de estudante, né? Mas não fiz. A gente segue com o que a gente tem, né? A gente fez o que tinha, dava para ser feito. E aí eu fui vitaliciada enquanto eu estava na vara do trabalho de Caldas Novas. E no meu tem até aqui, o parecer do vitaliciamento, constou. Tá com toda a documentação aí. Eu tenho tudo aqui, viu? Eu tenho tudo. No parecer de vitaliciamento, além do parecer, né, do juiz titular da sua vara, eles vão colocando os dados e já ali eles fizeram também uma menção à questão da conciliação. Já ali eles falaram que eu era uma juíza empenhada na conciliação e tal, que tinha um bom índice e tal e tal. E surgiu a oportunidade de ir para a vara do trabalho de Goiás. Paula, minha amiga Paula, que foi para o TRT da Bahia, saiu de Goiás, né, voltou para a Bahia e surgiu a vaga de Goiás. Na oportunidade, o doutor César pensava que poderia ou não aposentar. E você sabe que a nossa atuação como juiz substituto pode ser uma maravilha ou nem tanto, dependendo do juiz titular que você atua. Porque o bom, e aí é até uma outra dica também para o pessoal, quando entrar, né? O bom é que você tenha uma efetiva parceria. Né? Porque apesar do juiz titular ser o principal responsável pela gestão da vara, é bom quando existe uma parceria que a gente possa combinar procedimentos, né? Perfeito. E assim, eu tinha uma ótima parceria com o doutor César, mas ele tinha a chance de aposentar e a gente não saberia quem poderia ir para lá. E aí surgiu a vara de Goiás, que tinha uma juíza queridíssima também, a doutora Ana, já até aposentou também, né? E aí eu falei, é a minha chance, vou para Goiás. Como ele tinha a chance de sair, conversei com ele, ele falou, não, eu acho que é uma boa você ir, o que pode ocorrer de eu sair? Fui para Goiás. Passei 2 anos, mais ou menos, a doutora Ana aposentou. Acho que passou no mesmo concurso da minha amiga Carolina também, viu? Passamos no mesmo concurso. Carol, que trabalha em Valparaíso. E aí, doutora Ana aposentou. E quem foi trabalhar em Goiás? Doutor César. Então, nós estamos de novo numa parceria. Uma parceria excelente. Sendo que já agora... A gente conversa direto, né? Mas ele já está quase 1 ano ou mais convocado no tribunal. Então, eu tenho levado a vara a maior parte do tempo sozinha. Só quando eu entro de férias é que vai outro juiz. Assumindo a titularidade, né? Isso, eu tô lá. Mas está muito bacana. Mas ele dá sempre o apoio, porque como eu falei, é parceria. Então, a gente sempre conversa, inclusive as questões administrativas. Tudo é bem conversado. E o doutor César, eu acredito que você se recorde dele, é vocacionado para a magistratura e para a conciliação, né? Ele é aquela pessoa que ele é conhecido aqui no tribunal, que ele gosta de conciliação. E como eu também gosto, nós fizemos uma parceria perfeita e a nossa vara do trabalho de Goiás, já há um bom tempo, vem incrementando os índices. Já era boa, mas vem incrementando. Esse ano a gente está com um índice de mais de 90%, por enquanto, de conciliação. O ano passado a gente fechou com 81%. Mais de 90%. 92%, mais precisamente. Meu Deus, 92%. É não sei como é que vai continuar agora, em razão da pandemia e tal, né? Mas assim, até o mês de maio a gente está com 92%. Gente, 60% eu já acho muito alto, 60%, 90% é muito alto. Parabéns, mas isso é fruto do resultado da equipe, não é só meu, não é só do Dr. César, nós temos uma equipe muito comprometida. Perfeito, é uma sinergia, né, que você tem ali. Nossa, fantástico isso. E realmente, se você tiver uma equipe comprometida, você vai fazer uns resultados desses. A equipe é comprometida desde o oficial de justiça, porque é o primeiro que leva, muitos dizem que a má notícia, né, para o reclamado. Então, se já naquele momento ele faz o rapport, ele consegue explicar o que é o que está acontecendo ali no processo e quais são as chances de solução, a parte já chega na vara mais tranquila. E aí, quando a gente estava atuando presencialmente, a gente implementou várias técnicas, né? Eu e o doutor César, eu levo a ideia, o doutor César compra todas as ideias, ele também leva ideia, eu compro, e a gente vai fazendo realmente um trabalho bem com sinergia. E também, assim, principalmente engajando os advogados e as partes, né? O que é muito importante. Exatamente. Um trabalho que a gente faz. Eu vou aproveitar, já que você está na terra da Cora Coralina aí, eu tinha até umas frases dela aqui, que eu acho que amolda perfeitamente, tanto para a carreira de concurso quanto a atividade jurisdicional, né?
ela coloca aqui, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Isso aí casa perfeitamente com o que a gente faz, né? Na magistratura do trabalho, que é uma relação totalmente assimétrica, e com muita gente humilde, né? E tem outra fala também, que ela fala, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando. No fim, terás o que colher. É exatamente isso. Na vida de concurso, você tem que se apaixonar pela trajetória, né? E eu acho que tanto Com certeza, essa trajetória é importante. Eu tinha até aqui para falar que assim, é muito importante a gente aproveitar o caminho, inclusive o da magistratura, para chegar na magistratura, né? Esse caminho de concurso, não entender esse caminho como um sofrimento, porque como eu falei para vocês, mesmo nos finais de ano que eu passei estudando, carnavais que eu passei, carnaval de 2012 eu estava estudando, que tinha prova de sentença logo em seguida, todos aí, você sabe, carnaval é uma festa tipicamente pernambucana, então eu sou pernambucana, tem coisas assim que a gente, mas a gente faz, porque a gente tem um objetivo, tem um foco, né? Não, e o engraçado, Andressa, depois do concurso, você passou sentenciando, né? Você passou datas importantes sentenciando, fazendo seu ofício como magistrada, né? Então, assim, a jornada ainda permanece, né? Você tem que se apaixonar realmente e vivenciar com plenitude aquilo que você está se propondo a fazer, né? É isso que faz a gente, inclusive, passar para as partes, para os advogados, que o que a gente está fazendo ali é tudo com o intuito de facilitar o máximo possível para o atingimento principal, que é a pacificação social, né? Que adianta eu ser aquele juiz distante do gabinete, que não consigo conversar com as partes, que não consigo olhar as partes olho no olho. Um colega perguntou aí o que é rapó. Rapó é aquela etapa inicial que a gente faz em audiência e que o oficial de justiça pode fazer desde a primeira conversa dele, justamente de gerar uma aproximação com empatia, né? Porque eu fui oficial de justiça, então eu sei o que é levar a notícia para a parte. Então existem formas e formas de levar a notícia. Quando a gente faz essa aproximação... E vocês, por exemplo, o oficial de justiça aí da VT de Goiás, ele tem um jeito de abordar a parte, inclusive como uma técnica para auxiliar na conciliação. Com certeza, desde o início. Fantástico. Ele já vai conversar, toda a audiência, inclusive, assim, quando é a etapa de notificação, ele já faz essa conversa inicial, já diz, olha, vocês vão encontrar na vara pessoas que estão dispostas a ajudar a resolver. Ninguém está lá para prejudicar, não. O objetivo é solucionar. E vocês já faz a ambientação, né? Aquela aproximação. Ele faz. Meu Deus, que legal. Nós temos também o secretário de audiência que organiza a pauta. A nossa pauta não é aquela pauta que o sistema gera. É a pauta que a gente chama humanizada. Humanizada no sentido de que o secretário de audiência organiza os processos que vão entrar na pauta de tentativa de conciliação. Por exemplo, para que os advogados não tenham que ir na vara todos os dias. Organiza tantos processos do mesmo advogado, vai entrar tudo na mesma pauta, entendeu? Sim. Então, assim, ajuda os advogados e os advogados nos ajudam também, uma cooperação. Perfeito. Funciona na base da cooperação com todos os servidores. Por exemplo, os advogados costumam brincar, doutor, e aquela ideia de trabalhar no feriado, no dia 31 de dezembro, assim, eu acabo tendo, até hoje, quando tem necessidade. E, assim, às vezes, como eu preciso viajar para ir para São Paulo ver meu esposo, ou ele vem para cá, e aí a gente passa durante o dia juntos, e aí a hora que ele vai embora, no final de semana, eu digo, agora eu vou trabalhar mais um pouquinho. Então, é comum eu publicar sentença dia de domingo de noite. Os advogados já sabem. Agora, essa semana... Fiquei muito feliz porque o advogado falou aqui na audiência telepresencial. Você tem feito as audiências telepresencial? Tem feito bastante. Eu tenho feito todos os dias. Eu vou mais além. Eu já fazia audiência telepresencial desde 2017 aqui. Já é uma prática do tribunal. Porque para contenção de gastos, né, para evitar um deslocamento às vezes necessário para uma audiência, por conta de uma suspeição, né? Uhum. Aí o tribunal já tem essa diretriz bem sedimentada. Foi legal. Muito bom. Eu acho que vale a pena continuar. Aqui a gente não tinha, mas está sendo muito bem. E aí um advogado comentou, doutora, mas essa sua equipe é muito comprometida. Eu recebi uma mensagem
Porque a gente está formando grupos de WhatsApp por processo para facilitar. Até o rapó, aí o que o rapaz comentou ali, o colega comentou, a gente já faz o rapó. Quando a gente monta o grupo do WhatsApp para o processo, já tem uma mensagem especial que a gente manda, de incentivo à conciliação. Tem grupo de assim, é por processo? Ou por processo. Não, por processo. A gente está montando os grupos por processo. Aí manda essa mensagem inicial e já pede que eles encaminhem os documentos que vão ser necessários para a audiência, né? Os documentos de identificação. Então já vai começando ali. Tem algumas audiências, tem algumas conciliações que já começam ali mesmo agora, né? Mas isso já era feito antes da pandemia? Não, antes só era feito, isso não era feito antes da pandemia, não. Antes só era feita a questão do secretário ter a preocupação de montar as pautas de forma que facilitasse também o trabalho dos advogados. O Marcel é juiz lá do TRT 15, grande abraço, viu, Marcel? Um grande amigo aí. Marcel, eu lembro dele da época de concurso. Ele está lá em Rio Preto, também, né? E ele falou por processo, então são grupos de WhatsApp por processo. Por processo, isso, a gente está montando por processo. Vai chegando próximo da audiência, a gente faz as intimações todas pelo sistema, como tem que ser, e quando vai chegando o dia da audiência, o secretário de audiência cria o grupo do WhatsApp. E dali, às vezes, já surge alguma conversa, ou algum advogado, ou alguma parte já chama para conversar no privado, porque a gente está utilizando o WhatsApp Business, né? Os secretários de audiência usam, eu utilizo, o diretor de secretaria usa. Então, tem sido um trabalho bem bacana sobre isso. E, Andressa, então, deixa eu só puxar, porque a gente está com 26 minutos, mas você já está abordando a questão da conciliação. E para quem não conhece, a Andressa e a irmã dela, que é uma querida também, a Cassandra, elas têm esse projeto de disseminar essa prática consensual de resolução de litígios, né? E com várias técnicas, e elas divulgam isso em um canal, que é o canal que ela está falando aqui com a gente, do Instagram, que é o Você Muito Mais Conciliador. Eu até dei uma provocada na sua irmã, por que não fazer um livro ou, quem sabe, um site? Porque a ideia é muito legal. É um projeto bem diferenciado. Sempre que eu posso, eu indico. E assim, você já está passando algumas técnicas bem diferenciadas. Coisa que eu nem imaginava do oficial de justiça já ter essa abordagem para propiciar uma conciliação já lá na ponta. E você traz isso também com a sua dinâmica de oficial de justiça lá no RT2, né? Isso é fantástico. Sim. E uma coisa que eu achei legal, esse índice altíssimo que vocês estão tendo aí de conciliação. E o índice é só uma consequência, na verdade, né? Eu nem penso no índice. Na verdade, assim, eu acho que é coisa mais de juiz titular, olhar estatística, essas coisas. Eu não tenho tanta preocupação com isso. Ale Piovesan, nosso colega, é a presidente da Matra aqui, do TRT 18. Eu não tenho tanta essa preocupação com a meta, com a estatística. Mas a gente vê, de qualquer forma, e a gente vê que é um reflexo daquele trabalho que está sendo desenvolvido, né? Sim. Doutora Andréia Davini, eu conheço a Andréia da minha época de concurso. E assim, Laura, eu conheço. Andressa, passando aqui para essa parte da live, a gente vai abordar realmente o Você Muito Mais Conciliador, e vamos falando de conciliação ao longo disso, né? Certo. Como que surgiu? A sua irmã deu uma pincelada para a gente, falou que você veio com a proposta, foi visitar ela um dia e convenceu ela ficou um pouquinho na dúvida, poxa, será que esse negócio de mídia social compensa ou não? E vocês estão tendo uma resposta, né? Que eu acho que é gratificante isso, né? Você influenciar na vida de pessoas e também estimular essa parte da solução consensual dos litígios. Se você puder conversar mais a respeito, pode ficar à vontade. Converso sim. A ideia do Você Muito Mais Conciliador, de fato, eu tive e levei para a Cassandra em um período desses, porque aí agora, pessoal, já dá para a gente pegar o final do ano, por exemplo, passar em família, quando tem... Agora já a minha vida está bem mais tranquila e a conciliação é reflexo disso também, né? Reflete nisso também, né? Essa ideia de pacificação e de leveza que a gente tem na atuação, de buscar efetivamente... resolver, ajudar a resolver, porque eu costumo dizer que não somos nós que resolvemos. Aliás, eu falo em audiência, que ali é uma oportunidade que a gente abre as portas da justiça para o diálogo. Perfeito. É abertura de portas. Hoje, por exemplo, eu só fechei uma conciliação depois que eu perguntei para a reclamante, a senhora tem mais alguma coisa para falar? Quer conversar?
E aí ela abriu para dizer o quanto que ela tinha ficado chateada de sair daquele emprego. Não foi por nada, não. Aquele dinheiro ali nem era tudo, mas ela acreditou na gerente, ela pensou que a gerente era amiga dela, e ela confidenciou para a gerente a briga que ela tinha tido com o marido, que também era empregado, era uma fazenda, que também era empregado da empresa, que eles estavam se separando. E como aquela fazenda não queria empregados solteiros, porque contratava o casal, ia precisar dispensá-los, entendeu? Aí ela falou assim, eu já tive outras brigas com ele, e eu não falei para ninguém, e a gente se resolveu e não aconteceu a dispensa. Dessa vez eu fui falar, e aí acabou tendo a dispensa, e a gente até já voltou. Aí eu perguntei, mas me diga uma coisa, vocês, como é que vocês estão, casal? Aí ele, não, a gente voltou, a gente saiu de lá, mas a gente voltou, a gente tá junto. Eu falei, estão bem, estamos bem. Eu falei, então a senhora teve 2 aprendizados aí. Cuidado com o que fala e para quem fala. E briga é o principal no casal ou é amor? Me explique. Aí ela riu e falou, não, é amor e tal. E aí a conciliação acabou acontecendo. Ou seja, a gente utiliza o momento da audiência para conversar de fato, porque às vezes são essas questões que impedem um acordo. Exato. E quando a gente dá essa oportunidade... De conflito subjacente, né? Aquela lide psicológica, que a gente também atua até como psicólogo ali das partes. Sim, a gente tem que ter algumas técnicas, e para isso é que eu bato sempre o martelo. A gente criou Você Muito Mais Conciliador por isso, com essa ideia de disseminar essa cultura de paz. Porque a gente viu que é importante para a sociedade como um todo. A gente tem uma sociedade litigiosa, a gente tem uma comunidade jurídica que não aprende isso na faculdade. Agora que está começando muito lentamente, mas isso não é principal. Aquela diretriz dos cursos de direito, que incluiu as matérias relacionadas aos métodos consensuais, lá de 2018, tem o prazo de 2 anos, né, de adequação das faculdades. Seria por agora, no final do ano. Mas com essa questão de pandemia e tal, ninguém sabe se vai acontecer mesmo ou se vai ser prorrogada. Mas, assim, eu não sei como é que está sendo a implementação. Na minha humilde opinião, isso deveria ser implementado... A gente não paga a cadeira de teoria geral do processo, né? Para mim, deveria ter a cadeira de teoria geral dos métodos adequados de solução do conflito. Lá no início da faculdade, no 2º período, no 3º período. E depois retomar mais na frente, conciliação, mediação, negociação, arbitragem, tudo separado. Entendeu? Porque ia levar para as pessoas essa ideia. Porque do que adianta, Wagson, chegar no 10º período para pagar uma matéria dessa depois que você aprendeu a faculdade inteira a litigar? E colocar só como matéria optativa também. Agora se tornou obrigatória, né? Eles estão nesse prazo para ser obrigatório. Mas mesmo que seja obrigatório, se for só lá no final, eu não sei se vai surtir muito efeito. Não. Então é por isso que a gente criou esse perfil, porque a gente leva as ideias assim, de vez em quando minha irmã ou eu somos chamadas para ir em alguma faculdade conversar com os estudantes. Os advogados que chegam na vara, os advogados já chegam lá, doutor, eu sou muito mais conciliador. Eu falei, muito bem. Levou para os seus coleguinhas a ideia, porque não adianta só um ser, né? Tem que ter, tem que ter uma sinergia. Já tem que fazer um selo, assim, né? Eu sou muito mais conciliador. Né? Eu sou muito mais conciliador. Então aí a gente criou o perfil e a gente dissemina lá o que já existe, na verdade, mas que não é muito conhecido. Que são as ferramentas, as técnicas, as práticas, o que acontece na audiência, quando os estudantes vão visitar a gente. Eu recebo muito estudante. Goiás é um polo, né, da UFG, tem um curso de Direito, sem falar que as cidades da jurisdição, tem várias faculdades privadas de Direito, e até de outras jurisdições, e o pessoal gosta de ir assistir lá na vara. Só que só tem um grande problema, porque a faculdade exige deles relatórios de instrução que não tenha dado acordo. Aí eles precisam voltar lá muitas vezes. É bom que eles ficam conhecendo todo o funcionamento. Eu digo para eles sempre assim, lembrem-se essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu gostaria de ter tido isso, mas na minha época de faculdade, mesmo fazendo federal, uma excelente faculdade e tudo, só foi exigido que eu fosse assistir uma audiência trabalhista, E eu só fiz isso. Eu assisti só aquela, como eu trabalhava, não tinha tanto tempo assim, eu só assisti o que era obrigatório. Então eles têm a oportunidade de ir várias vezes, e aí eu converso, eu explico, eu mostro o site, eu mostro o PJE. A gente vai sempre conversando. Eu gosto muito dessa interação. Eu tenho essa interação com os estudantes, eu tenho com os advogados, eu tenho com as partes. Como eu estou lá em Goiás há 5 anos, eu saio do local que eu moro, lá em um hotel, e vou pela rua, eu vou andando.
Então é um bom dia aqui, outro bom dia ali, a gente vai levando e vai conversando, chega na vara, as pessoas já estão lá na frente, aí eu já converso com um, converso com o outro, aí depois a gente faz aquele momento acolhimento, Que legal. que é também uma atividade que a gente faz antes de adentrar efetivamente a audiência, que já tira as armas de quem está pensando em chegar armado na audiência, já quebra um pouquinho, já desarma. A gente já mostra para eles o objetivo da vara, seja a gente trabalha lá com o núcleo de conciliação, apesar de ser vara única, é uma outra prática também que a gente tem, que é um núcleo de conciliação com um conciliador formado pela escola judicial, aquela formação necessária para ser conciliador, né? O conciliador é servidor da Justiça do Trabalho e faz a atividade. Sua irmã está perguntando, e os limões? Que história é essa aí? Ah, tá. Uma vez eu ganhei limão, indo para a vara, eu ganhei limão, um monte de limão. E eu moro aqui sozinha. Então, vou trazer esse limão todinho para eu tomar aqui. Aí eu pensei, Goiás é quente pra caramba, né? Eu falei, e tinha saído na época aquela pesquisa daquela juíza de direito do suco de uva. Sim, que foi com o Platão, né? Que ele foi na banca do UFG, não da sei? banca, é. Ela fez a pesquisa, Mestrado, até depois eu assisti uma palestra com ela, conversei com ela, ela fez um vídeo aqui pro nosso perfil do Instagram. E aí eu falei, uva eu não tenho, tribunal não paga, né? Assim, lá eles estão fazendo um projeto que envolveu o tribunal e tal, a gente não tem, mas do limão a gente faz uma limonada. Cheguei na vara e pedi para a moça dos serviços gerais se ela podia fazer uma limonada geladinha, com docinha pro pessoal. E ela faço. Então, nesse dia teve limonada para toda parte, todo advogado, pra gente, para todo mundo que queria. Então, isso já é uma maneira também de quebrar o clima, Olha, né? De vez em quando a gente faz isso. Semana da conciliação, a gente faz chocolate com mensagem de paz e conciliação. Sempre que tem possibilidade, a gente fez lá na vara um mural lindo, na sala de espera, com uma mensagem da Cora Coralina, com um ipê amarelo, que tem o significado. O ipê é uma árvore característica aqui do Cerrado. E o ipê, ele floresce nos meses mais difíceis do ano. E fica aquela árvore linda, né? E o que é que isso tem a ver com conciliação? Na minha concepção, tudo. Porque as partes chegam... Ela tem o símbolo da árvore, o nome do IP é a árvore da casca grossa, o significado, a árvore da casca grossa, mesmo assim dá aquelas flores bonitas. E a conciliação muitas vezes é isso, as partes estão ali com uma casca grossa, decorrente de um sentimento, de uma emoção que eles estão carregando, mas se você consegue atingir aquilo, ver qual é o verdadeiro interesse, a verdadeira necessidade, tentar conversar para que aquela chateação, aquele mal entendido, aquela falha na comunicação se desfaça, se dissolva, as partes muitas vezes saem dali com um aperto de mão, com um abraço, agradecem. Quantas vezes eu não já tive tanto reclamante quanto reclamado me dizendo, doutora, eu não sabia que era isso, vim para a Justiça do Trabalho, eu estava morrendo de medo. Entendeu? Olha só, e de repente, assim, saiu de lá resolvido, sorridente, leve, feliz e pronto para cada um seguir o seu fluxo. Porque os vínculos de emprego, hoje ainda mais, né? Com muito mais, não tem mais aquele princípio da continuidade da relação de emprego tão forte quanto tinha na época em que o FGTS não era como regime único, né? Ali era muito mais difícil, existiam aquelas estabilidades decenais, existiam várias outras questões que os vínculos eram mais fortes. Hoje não é tão assim. Mas não é porque o vínculo acabou que as partes precisam sair brigadas, porque aquilo vai influenciar para o resto da vida delas. Se a gente pensar, inclusive sistemicamente, né, tem toda uma relação. Inclusive o sistêmico é algo que eu quero falar também. Que tem tudo a ver com solução adequada de conflitos. Sim. E eu não sei se vai dar muito tempo, Andressa, mas teve alguma conciliação que te marcou, que você sempre se recorda com carinho? Eu sei que são tantos, são muitos, mas teve aquela assim, que você, nossa, ficou registrada na sua memória. Tem uma que recentemente até virou matéria de vários jornais aqui de Goiânia, do site do tribunal, de várias aqui, que foi
um empregado que trabalhava na empresa há muitos anos e ajuizou a ação, mas ele não queria sair da empresa. E era aquela empresa que o pai era do pai, mas os filhos já estavam começando a tomar conta, sabe como é aquela situação? Aí a situação já vai mudando um pouco em relação aos empregados e tal. E o mais bonito disso, por que é tão bonito? Porque representa o empoderamento das partes, que é o que a gente mais gosta. Outro dia, um servidor da Justiça do Trabalho me chamou no direct para me dizer: doutora, eu me sinto muito incomodado quando um advogado deixa na mão do cliente a solução do conflito, se ele quer ou não aceitar o acordo. Ele pergunta assim para o cliente: está nas suas mãos, você quer? Aí eu falei para ele: eu tenho uma visão que quando o advogado diz isso para mim na frente do cliente, eu fico feliz e saltitante. Desde que o cliente esteja ali com a autonomia e com a decisão informada, ele não vai sair dali sem saber o que é que ele está assumindo. Para mim, isso é de uma felicidade tamanha, é o empoderamento das partes, né? E nesse caso que eu estou te contando, ele chegou, foi o filho do dono que foi, como preposto da empresa, o reclamante e os advogados. E aí, quando eu comecei a audiência, falei da conciliação e tal, aí o advogado me falou: doutora, as partes conciliaram. Agora, foi uma conciliação que eles fizeram, nós estamos aceitando. Mas assim, partiu deles, eles que conversaram. Eles conversaram ontem à noite. E ontem à noite, o seu fulano já entrou em contato comigo e disse que queria esse acordo. Aí eu perguntei: qual é o acordo? Aí o próprio reclamante fez questão de me dizer: doutora, eu estou há não sei quantos anos nessa empresa, eu adoro fulano de tal. E nós conseguimos fechar. Eu não queria ajuizar essa ação. Eu só ajuizei porque eu achava que tal direito deveria ser. E eu tinha medo. Acho que tinha alguma coisa a ver. Não sei se tinha a ver alguma coisa com o FGTS ou uma diferença salarial, alguma coisa assim. Eu queria resolver, mas eu não queria sair de lá. E a gente se acertou para eu não precisar sair. E ele me garantiu, já era um senhor mais velho, ele me garantiu que eu vou permanecer lá até eu conseguir me aposentar. Então, esse foi um caso que você percebe assim, né, que a manutenção do vínculo de emprego é algo que é tão difícil da gente ver, né? Sim. E esse aconteceu de um jeito. E aí eles me explicaram como era o acordo, era um valor razoável, eu ia continuar com o emprego lá. Ele demonstrou todo o carinho que ele tinha, toda a afeição. O filho do dono também falou: não, isso aí é nosso... Entendeu? Assim, fez... E essa conciliação tem lá no nosso perfil a notícia dela, porque eles se abraçaram, os advogados ficaram satisfeitos, entenderam o verdadeiro espírito do empoderamento e da conciliação. Então, essa marcou bastante. Agora, essa semana eu fiz uma com que a solução ia se basear em vacas paridas. Não sei se você já fez acordo aí, assim, com vacas paridas. Não é o primeiro que eu faço. Assim. Vacas paridas. O pagamento com vacas paridas. Vacas paridas mesmo? Vacas paridas. Você sabe como é que são as vacas paridas? Eu marquei vocês com do Bulldog. Eu vi do cachorrinho. Eu vi, até falei lá com o Vitor e a Amada, né? Exato. Achei muito bacana também. Mas não é a primeira vez que ia ser com vacas paridas. Acabou que não foi. Ao final, as partes decidiram pegar o valor que seria de cada vaca parida e colocar em espécie mesmo. Mas começou a discussão assim. Eu aceito 8 vacas PO. Aí o outro dizia: não, eu aceito pagar 3 vacas paridas. Aí eu: senhores, por favor, não sou do meio rural, vamos primeiro explicar. Vacas paridas eu já sabia o que era, porque eu já tinha visto de outra audiência, que é quando você dá a vaca leiteira com o filhotinho, né? Vai junto, vai o combo. E a vaca PO é por origem. Aí eu aprendi nessa audiência. Mas aí eles fizeram um acordo lá e acabou que transformaram as vacas leiteiras, não foram as vacas PO, as vacas leiteiras viram o preço médio lá e fizeram um acordo em espécie. Então, assim, a gente se diverte em audiência, Watson, se torna leve. Não tem por que ser aquela coisa pesada. Já foi. Não vou dizer que não atuei, que nunca atuei desse jeito, que eu sempre fui com essa leveza, com essa tranquilidade, não. Principalmente no início, a gente é mais assim, até porque entra no concurso mais nova, mulher, vem de outro estado e tal. Então, a gente tem que, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai se sentindo assim, não, é minha vocação, é isso que eu gosto de fazer. Legal. Então, eu tenho que fazer da melhor forma que seja bom para eles e para mim.
Sim, com Entendeu? certeza. Então é isso que a gente tem feito lá e tem dado muito resultado, assim. A gente consegue manter a equipe engajada, consegue manter advogados colaborativos, cooperativos. Agora, nesse momento das audiências telepresenciais, a gente tem percebido isso, assim, o índice de partes que concordam com a realização da audiência, que demonstram a Sim, viabilidade técnica, e quando não concordam, apontam a inviabilidade técnica, não é simplesmente sim. por não querer ou por outro motivo, entendeu? É uma postura bem transparente, né? E solidária também. Isso, sim. Até isso também, uma outra questão. Quando a gente iniciou a pandemia, nós precisamos retirar todos os processos de pauta, e a minha primeira atitude foi despachar em todos os processos que nós retiramos de pauta, um despacho voltado para a conciliação, falando da necessidade de empatia, de solidariedade e de alteridade naquele momento. E qual não foi minha surpresa? Que vários processos desses foram solucionados por petição de acordo. Porque normalmente Legal. a gente fazia sempre audiência. Eu nunca fiz a homologação de acordo sem marcar audiência. Sempre Sim. marquei audiência. Mas nesse momento de tantas dificuldades, e quando a gente ainda não estava aplicando a audiência telepresencial, a gente fez lá na vara uma portaria autorizando a análise dessas petições de acordo independente da audiência, dependendo do caso, Sim. independente da Sim. audiência. Então, a gente teve um resultado positivo. É até por isso que os índices de conciliação não baixaram, apesar desse período da pandemia. Até agora, né? A gente manteve, no último mês, 92%, no mês anterior, 90% ou 91%, alguma coisa assim. Está nessa média. Não sei, todo meio de mês eles publicam do mês anterior. Não sei como é que vai estar agora. Assim, eu tenho homologado muito acordo, mesmo fora das audiências, sabe? Fruto desse trabalho que a gente vem fazendo. É uma semente que a gente planta todo Sim, dia. sim. Todo dia ela é regada. Todo dia ela é regada. Igual eu estava falando com a Cassandra também, quando a gente fala em conciliação, não é que você está deixando de sentenciar, que o pessoal fica naquilo, né? A sentença seria um ato mais difícil, mais complexo, e o juiz força um Não. acordo. Não. Muitas das vezes, quando você utiliza essas técnicas, é uma audiência demorada, você escuta as partes, né? Você Não, sabe disso, né? é mais trabalhoso fazer um acordo muitas vezes do que uma sentença. Mas a satisfação das partes é imensamente maior. Porque na sentença, dificilmente as partes ficam satisfeitas. Muitas vezes as duas recorrem, né? A gente não consegue. E Exatamente. por que a gente não consegue agradar? Porque a sentença não pode ser uma decisão criativa do juiz. Ele vai ter que aplicar a lei ao caso concreto e analisar a prova dos autos. Ele não tem como fugir disso. Já a decisão das partes empoderadas, sim, pode ser criativa. Né? Existe dúvida se tem vínculo ou não. Eles podem ali decidir se eles vão fazer um acordo com vínculo ou um acordo sem vínculo. Existe dúvida, tudo que é duvidoso tem chance com criatividade, ser melhor resolvido. Sim. Mas que legal, Andressa. A gente já está batendo quase 50 minutos aqui de live. Estão falando aqui da comunicação não violenta, labor humano. Sim. São várias ferramentas que a gente utiliza, Thalita, né? Fabiano Luz, um abraço aos colegas. Lembro do Fabiano também da época dos concursos, ele era do Correio Web. Amigo, eu não era tão assim no Correio Web, mas eu acompanhava, entendeu? Acompanhava tudo. Ficava sabendo de lá, minhas aprovações e reprovações também. E Andressa, como a gente está batendo 50 minutos de live, eu geralmente deixo para uma mensagem final, pelo menos esses 10 minutos, né? Tinha muita coisa para falar ainda, até de conciliação, igual você falou, de método sistêmico, né? Eu acho que também essa parte do acolhimento foi inspirada na colega daqui, que é a Renata, né? Sim, a Renata. Né, uma querida também. E assim, quem sabe a gente tem outra oportunidade para falar um pouco mais de conciliação. Mas para quem não conhece, é um perfil fantástico. Eu sempre bato nessa tecla, recomendo sempre. Você é muito mais conciliador. E ainda vou te provocar para você fazer juntamente com a sua irmã, quem sabe um livro, né, que eu acho que merece sim. Estamos pensando nessa ideia. Eu acho que é bem interessante essa temática para passar essas experiências, né? Eu acho que tudo tem essa finalidade de incrementar a jurisdição e compartilhar conhecimento. Eu acho que vocês merecem, sim. Isso, e o perfil é digno de elogios. E foi um prazer conversar com você. Obrigada, eu que agradeço. Já foi fantástico e você já replicou
isso também aqui. Foi uma jornada que você compartilhou aqui, muito legal, bem intensa e com paixão. Inclusive, você se expôs de uma forma grandiosa também para mostrar o seu início de magistratura, que não foi fácil, né? Uhum. O pessoal às vezes pensa que passou no concurso, acabou. Não, não é assim. Não, Você aí tem é que toda uma começa a outra adaptação. jornada. Exatamente. Isso É, é bem legal do pessoal entender. E como é difícil e também apaixonante o ofício de juiz. sim, Muito obrigado pela sua presença. Me tenha como um amigo aí, para quem sabe outros projetos. claro. E essa live vai ficar salvada realmente no meu Instagram, ficou fantástico, e também no meu blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. E, Andressa, você tem 9 minutos, se puder passar uma Tá. mensagem final para quem pretende ainda a carreira da magistratura, para quem está um pouco perdido nesse período que a gente não tem uma notícia concreta de novos concursos, e para motivar essa pessoa para persistir nessa batalha desse sonho. Eu diria o seguinte, Waxon, se você que está aí nos assistindo, você vê vocação na carreira da magistratura e não simplesmente um emprego que vai ter estabilidade, que vai ter uma remuneração que para muitos é uma remuneração muito boa, mais alta do que a média. Se você vê que você pode contribuir, que você pode ter gratidão pelo trabalho que você faz, que você vai fazer a diferença na vida de alguém, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, vale a pena persistir. Meu lema, enquanto eu fazia concurso, era: desistir não é opção, nunca foi. Eu dizia, eu posso desistir depois que eu passar, tanto que eu falei, 3 meses lá no início foram difíceis e eu pensava em retornar para ser oficial de justiça. Mas enquanto eu não passasse, não tinha opção de desistir, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Todo mundo sabia disso. Às vezes até minha família, minha mãe me via estudando, feito uma maluca, dizia: menina, mas para quê? Não precisa de tudo isso, você já tem uma profissão boa e tal e tal. Eu dizia: não, eu sei o motivo. Né? Eu sei o motivo de tudo isso. E fui atrás até passar. Teve as dificuldades, porque a gente tem dificuldade em tudo na vida. A única coisa que a gente pode modificar ou transformar é a forma de enxergar essa dificuldade. Então, a minha dificuldade lá no início da magistratura serviu como crescimento. Foi importantíssimo. Serviu para eu perceber a força que tem uma equipe de trabalho, a força que tem ter amigos. Contei com pessoas da equipe para me auxiliar, assistentes de juiz, subdiretor de secretaria, amigos, outras pessoas da vara, secretários de audiência, o juiz titular, enfim, todo mundo me ajudava. Até que no meu... Aí eu fui para a vara de Caldas Novas também, foi excelente, foi excepcional. Toda a equipe de trabalho, o meu parecer, você falou que eu guardo tudo, eu guardo, que é o meu parecer de vitaliciamento. Ele tem uma mensagem do meu juiz titular, que é o atual, inclusive, linda. Maravilhoso, que eu não tenho como esquecer isso. Eu não tenho como esquecer cada palavra que foi falada aqui, do empenho que a gente faz, porque a gente trabalha com amor. Então, se você que está aí nos assistindo tem essa mentalidade de trabalhar, de contribuir de fato, e não só de estar ali para exercer uma função por status, por remuneração ou coisa desse tipo, segue o caminho. Por quê? Porque a gente planta e a colheita chega. Quando eu estudei de setembro, fazendo prova de setembro de 2010, e esse concurso daqui, vocês percebam que ele foi relativamente rápido. Primeira fase em dezembro de 2012, segunda fase em fevereiro, terceira fase em abril, segunda fase em março, terceira fase em abril, segunda fase em julho. Alguém que não tivesse preparado ia conseguir passar? Sim. Entendeu? Exatamente. Então, depende da preparação. Todo tempo é tempo de você se preparar. Quando você passar no concurso da magistratura, relembra mais uma vez que não é só a posse que é o mais importante, é o teu dia a dia. E eu venho aprendendo isso diariamente. Diariamente, assim, todo dia é um aprendizado novo. Inclusive formação mesmo. Eu faço várias. Nessa área de conciliação, atualmente eu estou fazendo o curso formando conciliadores do CSJT. Estou fazendo o curso formação de formadores da Enamate. Já abri o curso de conciliadores da Enamate também, que vai começar em agosto, também vou fazer. Eu estou sempre fazendo tudo que é possível. Eu leio sobre comunicação não violenta, sobre transformação de conflitos, sobre constelação familiar, sobre design de disputas. Eu leio sobre tudo, porque uma hora ou outra, alguma coisinha que a gente vai aprendendo a colocar na prática aquilo que a gente estuda, né?
Exato. E eu gostaria de dizer para vocês uma frase aqui, que você colhe o que semeia. Semeando amor, você colherá amor. Aí vocês vão pensar, essa juíza está muito romântica. Será que... Não, mas é porque, veja bem, a gente precisa disso para passar no concurso. Sim. E a gente precisa disso para vivenciar a magistratura e para passar para a nossa vida como um todo. O nosso trabalho é um ato de amor, na minha concepção. Sim. A gente não faz por fazer. Cada decisão que eu dou de procedência, de improcedência ou de homologação de acordo parcialmente procedente, ali eu coloco tudo de melhor que eu posso. Eu faço tudo isso sozinha? Não, eu repito, a importância da equipe de trabalho, de você conseguir engajar. É isso que a gente tem procurado fazer. Então, o que fica para vocês é isso. E na época do concurso, são os amigos que a gente faz nessa carreira, nessa fase do concurso, né? Tenho amigos que eu levo para a vida toda, alguns que eu já nem tenho mais muito contato, às vezes já existe algum afastamento, mas que são pessoas que estão no meu coração, que eu sei a importância, os professores, a importância dos professores na nossa vida. Quando a gente passa no concurso, a importância dos juízes titulares que a gente trabalha, daqueles outros profissionais da vara. Porque, às vezes, a gente está ali novinha, entrando ali, tem um diretor que está há 20 anos, 15 anos ali, ele tem uma prática que a gente vai demorar muito para atingir. Então, todos são bem-vindos, desde que a gente queira fazer um entrelaçamento para atender bem o jurisdicionado. Eu fico muito feliz quando uma parte ou um advogado, alguém chega para me dizer, nossa, eu fui tão bem atendido lá no balcão da secretaria. O seu Pedro, nossos guardas, eles atendem tão bem lá na frente, entendeu? Assim, é uma equipe, é todo mundo. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Então, eu acho que fica isso de importante. O colega já falou lá no início, feito é melhor do que perfeito. Eu concordo. Para mim, perfeccionismo chega a ser um defeito. E eu era muito perfeccionista, eu me trabalho para isso. Semear amor, colher para você poder semear amor, seja na sua atividade aí, como estudando para o concurso. A importância de cada um perceber a sua jornada, porque eu vi a sua jornada. Eu achei lindo, Waxson, que eu li no seu livro, que você teve seus pais ao seu lado, estudando com você para o concurso de técnico. Olha que coisa linda. Eu não tive os meus pais estudando comigo ali, porque eles não fizeram direito, não tem nada a ver com a área e tal, mas eu tive o apoio deles de outras formas, e cada um tem isso de uma forma. Aí eu só vou falar, dá tempo 2 minutinhos? Dá. Só para falar para as pessoas, Só para falar para as pessoas que nosso perfil está à disposição para contribuir com vocês, com o que vocês precisarem, seja nessa jornada sobre concurso público, se tiver alguma coisa que vocês queiram saber que nós possamos auxiliar, seja na jornada da disseminação da cultura de paz e conciliação e do engajamento, e também dizer que, se vocês tiverem oportunidade, estudem essa questão da conciliação para o concurso, porque eu acho que é algo que está cada vez mais forte, não vai fugir das provas de concurso. Não vai de jeito nenhum. E outra questão é a questão sistêmica, que não deu muito para falar aqui, mas eu queria dizer para vocês que, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre isso, também podem me procurar no direct, porque a questão sistêmica pode estar relacionada, inclusive, com a sua trajetória de concurso. Não só com sua atividade profissional, como com a trajetória de concurso. Eu não sabia disso na época que eu fazia concurso, mas é algo que eu tenho estudado. Ainda está só um grão de areia, mas eu estou seguindo esse caminho também porque eu vejo que me traz leveza na vida e na profissão. Essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado e ficamos à disposição. Nossa, foi fantástico conversar com você. E parabéns mais uma vez pelo perfil. Um abraço, Cassandra. Andressa, um abraço aí. Manda um abraço também para o marido, viu? E parabéns pela trajetória e por esse projeto de conciliação. É isso que a gente leva na vida, essa leveza e esse amor pelo que faz. Parabéns, eu estou à disposição. E, mais uma vez, a live vai ficar salvada no meu perfil, no IGTV. E a Andressa já sabe também como é que faz, ela vai deixar no IGTV dela. Sim. Quando for amanhã, a gente posta no nosso IGTV, que na sexta a gente gosta de postar algo mais leve. Eu acho que essa live foi bem leve, né? Pra gente postar dia de sexta. Tá ótimo. Então, um abraço para você. Já tá 20 segundos para encerrar. Então obrigado. Encerra para não deixar salvo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Waxson. Tchau, até mais. Até mais.